Olá, boa noite a todas, todes e todos. Feliz Dia do Farmacêutico. Bem, primeiro eu vou avisar que aqui a gente vai mudar um pouquinho. Boa noite, Carla. Boa noite, doutora Thaís. Boa noite, Jéssica. Bem, queridas colegas, amigas, companheiras, primeiro quero parabenizá-las pelo nosso dia. Hoje é o Dia, Internacional do Farmacêutico e eu tenho certeza que nós todas temos algo em comum, que é a preocupação, a empatia com o outro ser humano, com o cuidado, com a integralidade desse cuidado, o nosso compromisso com a nossa profissão, o amor pela técnica, pela arte da farmácia. E isso com certeza está em todos os farmacêuticos, senão a gente não sobreviveria a essa profissão que muitas vezes é tão desafiadora, né? E o motivo da live hoje é a gente falar um pouco sobre esses desafios que a nossa profissão tem enfrentado, em especial, muitas colegas, eu percebo isso. Para quem não me conhece, meu nome é Sara Pita, eu sou farmacêutica fiscal aqui no Rio de Janeiro, então eu acabo indo a muitos lugares e estando com a galera realmente. Quero dizer a vocês que a live vai ficar gravada, tá? Eu já marquei essa live de surpresa e tarde, porque na verdade ela é a primeira live de um conjunto de lives que eu vou começar a trazer aqui nesse Instagram e que foi e está sendo assim uma ferramenta muito importante para o meu desenvolvimento e para o desenvolvimento das pessoas também que tem, de certa forma, alguma dor e frustração aí motivada pela história, né? Quando a gente vem, gente, no mundo, a gente vem cada um com um balaio, né? Cada uma de nós tem um balaio diferente e às vezes a gente tem a impressão de que o balaio do outro é mais leve ou mais pesado que o nosso, mas na verdade isso só é uma perspectiva, né? Todos nós temos questões que nos assolam, que nos paralisam, que nos impedem de avançar de certa forma, ou como ser humano, ou espiritualmente, ou profissionalmente. E muitas vezes é muito difícil a gente sozinha conseguir dar conta, de trazer o que verdadeiramente, a nossa alma, a nossa essência, enfim, o nosso propósito pede, Parece que não há caminhos para fazer isso e aí a gente entra nesse lugar de dor, de sofrimento, de insatisfação. Por que eu comecei a pensar essa estrutura de lives, essa estrutura de discussões aqui para a página? Porque eu tenho visto muitos colegas adoecidos, a questão da valorização profissional com certeza tem um impacto gigante aí nesse processo todo, mas certamente não é só a questão da valorização profissional que tem adoecido os colegas. Eu percebo muito, que existe, parece um movimento assim de desmotivação geral, Eu canso de escutar colegas falando comigo que querem desistir da profissão, que estão pensando em ir para outra área de atuação, porque já não se veem mais na farmácia, porque não aguentam mais o trabalho excessivo, a desvalorização financeira, a desvalorização profissional, a falta de reconhecimento. E aí isso gera uma cascata, muito significativa, Por exemplo, como fiscal, o que eu acabo me deparando na prática, Muitas vezes eu chego no estabelecimento para fiscalizar e esse farmacêutico não está presente, não está ativo, não está ali fazendo as atividades. Pode ser que um ou outro seja o caso, de que o almoço atrasou, o intervalo atrasou, pode. Mas assim, isso é sistemático. Então a gente não percebe uma assistência, de certa forma, comprometida, muitas vezes, com, de fato, o que a profissão pede, Porque a presença do farmacêutico no território, só trazendo um pouco a história, eu não sei se todos sabem, mas nós já fomos figuras sociais muito importantes no território, No momento anterior, no momento das boticas, e depois, quando a gente começou a se formar na Faculdade de Ouro Preto, muitas cidades do interior, o farmacêutico era um profissional completamente influente, inclusive nas decisões políticas da cidade. Então, os que eram mais escutados eram o médico, o farmacêutico, o prefeito e o padre.
né? E aí o tempo foi passando, o mercado foi pressionando e, de certa forma, a gente foi perdendo o nosso lugar de autoridade, perdendo o nosso lugar na nossa própria autoidentificação profissional, né? Porque realmente, como um profissional, né? Para que você vai se dedicar, dar o seu melhor, entregar o seu melhor, se em contrapartida o que você recebe, desculpa, são sempre retornos muito pouco insuficientes ou até negativos para a tua construção enquanto indivíduos, né? Então isso realmente desmotiva. E aí, quando eu escuto que um colega quer desistir da profissão, eu na hora começo a fazer a Nazaré Tedesco e ficar pensando, né? Por que essa pessoa quer desistir da profissão? Será que, assim, ela já tentou todas as áreas de atuação profissional? Será que ela já sabe, já percebeu que existem outras possibilidades, né? E que ela, como farmacêutico pode estar atuando e que sim tem um retorno financeiro muito significativo, tem um reconhecimento, porque é importante, é reconhecida a importância. Será que essa pessoa realmente conhece todas as interfaces da profissão farmacêutica para ela dizer que ela realmente prefere desistir, ser Uber, enfim, se aventurar em outra profissão? Não estou desmerecendo nenhuma mudança profissional, nenhuma transição de carreira, mas eu realmente acho, é uma suspeita, né, de que realmente as pessoas não sabem, né, todos os caminhos e todas as possibilidades profissionais que a gente tem. E aí, assim, por que eu marquei essa primeira live hoje, né, com esse nome, né? Viver com sucesso, transformando suas dores em potência. Porque para que a gente consiga transicionar dentro de uma carreira, seja dentro da carreira ou para fora da carreira, a gente tem que ter definido o que a gente quer, né? Senão é loucura. Como é que você vai simplesmente transicionar sem pensar nos teus boletos que vão chegar, simplesmente desistindo ou conciliando? Em certo momento tem uma exacerbação da produtividade, né? Se você vai conciliar ali para tentar transicionar. Então, assim, toda vez que a gente pensa em transição de carreira, a gente tem que planejar, né? E aí eu acho que a gente podia, de repente, começar a discutir racionalidades de mentalidades profissionais. Porque eu acho que se o objetivo é realmente a gente buscar uma valorização profissional, a gente ocupar espaços de importância, a gente, com a nossa arte farmacêutica, promover um grande impacto social, porque nós temos essa capacidade. Nós estamos no território. Nós somos os profissionais mais acessíveis, sendo no ambiente público ou no ambiente privado. Toda a construção de acesso a determinadas tecnologias de saúde, como medicamentos, precisam do farmacêutico na sua construção inteira para que ela efetivamente seja realizada. Então, assim, a gente precisa perder a síndrome do patinho feio e começar, primeiro, a se auto-identificar, entender qual é o nosso perfil profissional, o que a gente verdadeiramente deseja, o que a gente fica feliz fazendo. Porque ninguém quer feliz enche o saco de ninguém, né? Então, assim, o que nos traz felicidade profissional? Porque se a gente vai gastar um grande tempo da nossa vida trabalhando, e vamos, graças, né, ao governo aí de Michel Temer, a gente vai precisar gostar, né, do que a gente faz, porque senão a gente não vai aguentar, a gente vai sucumbir, a gente vai começar a apresentar CID, burnout, e não é frescura. É importante também, né, colocar aqui que as questões de saúde mental na nossa categoria profissional não é frescura. E eu compreendo isso porque já vivi, inclusive, isso na pele, né? Logo quando eu iniciei, né, como fiscal, eu fiz transtorno misto associado a burnout, que é um estresse laborativo. Então, assim, ninguém está isento de ter problemas relacionados à saúde mental, né? E a gente acaba muitas vezes negligenciando isso. A gente está vendo que a corda está esgarçando e a gente insiste em permitir que ela esgarce até ela estourar. E aí, realmente, para correr atrás de tudo isso, já é muito mais difícil. Então, para os colegas que estão vivendo questões, né, de saúde mental, e aí como que eu sei isso? De uma maneira bem grosseira, né? Você avalia como que está o seu nível de sofrimento, seu próprio nível de sofrimento,
e qual nível de sofrimento você acaba gerando nos outros, naqueles que convivem com você, né? A partir desse nível de sofrimento seu e do entorno, você pode sim estar desenvolvendo alguma questão de saúde mental. E aí você precisa buscar os profissionais capacitados, né, para te tratar, para te curar. Porque saúde mental é uma doença como outra qualquer, não dá em pós, né? E aí você vai realmente precisar de um psiquiatra, você vai precisar de um psicólogo, você vai precisar buscar terapias de suporte para você conseguir lidar com aquilo ali e realmente poder sair dessa situação. Toda essa construção aqui que eu vou apresentar para vocês, né, inclusive de treinamento comportamental, que foi o que me ajudou, né, e que fez realmente que eu tivesse grandes saltos profissionais na minha carreira, tudo isso aqui é voltado para pessoas típicas, né, ou seja, aquelas pessoas que não estão vivendo esse nível de transtorno mental, né, esse que precisa de tratamento. Se você está vivendo alguma situação como essa ou conhece alguém que está vivendo, né, oriente essa pessoa a buscar tratamento, vai se cuidar. Tudo na nossa vida tem tempo e hora de acontecer. E para que a vida ao nosso entorno prospere, a nossa cabeça precisa estar boa, né? Porque a gente, para qualquer coisa expandir na nossa vida, é a nossa cabeça que determina a direção, né? Então, sem a sua cabeça equilibrada, sem você estar bem, realmente vai ser muito difícil você conseguir chegar nesse lugar de realização profissional, de sentimento de sucesso, né? E aí eu já vou começar a entrar no tema da nossa live, que é realmente discutir o que é o sucesso, né? Porque quando a gente fala nessa palavra sucesso, para muitas pessoas, a pessoa já imagina uma bolsa da Vitor Hugo, né? Um Jaguar, uma mansão, 325 na água, né? Lá em Angra, passeando. Sendo que o sucesso, eu questionei alguns colegas sobre o que era o sucesso, e aí as respostas são muito, muito incríveis. Eu queria dividir com vocês, né? Algumas pessoas atribuíram o sucesso a viver de forma alinhada com os seus valores e propósitos de vida. Para outras, o sucesso é uma sensação profunda de realização. Eu me identifico demais com essa. Eu lembro que quando eu passei para fiscal, em primeiro lugar, foi esse sentimento que habitou dentro de mim, né? Um sentimento de profunda realização. E eu entendi que naquele momento eu tinha tido também um sentimento de sucesso, né? Mas sucesso também não é só isso, né? Sucesso, por exemplo, pode ser quando as suas ações, quando as suas escolhas, quando as suas metas refletem tudo aquilo que você acredita. Então, existem muitas formas da gente entender esse sucesso, né? Como, por exemplo, aproveitar a jornada. Para alguns, o sucesso não é o final, quando você chega a esse sentimento de realização. Para alguns, o sucesso ele vai acontecendo ao longo da jornada. Então, à medida que você vai conquistando aprendizado, evolução, superação, você já vai tendo gotas de sucesso, né? Então, esse sentimento de que você cresce como pessoa, de que você aprendeu a fazer algo novo, de que você cresceu profissionalmente, cresceu espiritualmente, cresceu mentalmente, isso também é sensação de sucesso, né? Não necessariamente só a bolsa da Vitor Hugo, só o carro Jaguar, só a mansão, só a 325 na água vai ser sucesso. Você, de alguma forma, né, ter relacionamento com a sua família, ter os seus entes queridos vivos, podendo compartilhar, né, momentos, espaços, risadas, né, harmonia e união, isso pode ser sucesso também, né? Para muitas pessoas, o sucesso também está relacionado a deixar impactos positivos no mundo, sejam esses impactos grandes ou não pequenos, né? Ou elas pensam em impactos positivos, né, para o mundo, para o macro, ou apenas para o seu território. Isso também é gerar sucesso. Eu conheci uma querida aluna lá da favela do Aço, né, a Linda. Ela não vai estar aqui porque ela não tem Instagram, eu imagino, mas eu me comunico direto com ela pelo WhatsApp. E o sucesso para ela é ela transformar, né, os pares, os colegas, os companheiros da favela do Aço a partir da educação. Então, todas as vezes que algum colega
que algum companheiro de território, né, se dedica a estudar, se dedica a crescer, busca, né, de alguma forma sair daquela condição, ela se estimula e ela sente o sucesso dela. Ela era uma catadora, vou contar a história dela rapidinho, mas ela era uma catadora, né, de materiais recicláveis e uma mulher preta da favela do Aço, sem uma estrutura, morava num barraco e ela se formou como assistente social depois de muita luta, né, mas ela conseguiu se formar como assistente social, formou a filha como assistente social também, se eu não me engano. Então é uma história de muita luta, muita verdade, muita dedicação. Então, para ela, por exemplo, né, deixar um impacto positivo no mundo é um sucesso, né? E aí a gente acaba entendendo esse sucesso como a promoção dessas mudanças sociais que podem se dar, né, na nossa proximidade ou no macro, às vezes, né? Quando você tem algum tipo de carreira que você acaba tendo uma ampliação. A minha, por exemplo, eu considero uma carreira dessa, né? Como farmacêutica fiscal, eu acabo sendo uma multiplicadora de informação. Então, eu acabo alcançando, tendo um alcance muito grande com os meus pares, com a minha classe, né? Então, é importante também, como fiscal, eu entender o papel, o lugar que eu estou, para que eu possa fomentar práticas melhores, né? De qualidade de informação, troca, discussão. Gente, eu vou dizer para vocês, eu sou extremamente socrática, tá? A filosofia socrática, desculpa, ela pressupõe o diálogo para a consideração da verdade filosófica. Então, para que haja verdade, essa verdade ela vai se dar mediante o diálogo e a argumentação. Então, eu não acredito que existam verdades fixas, eu acredito que a argumentação ela é capaz, né, de transformar ideias, pensamentos, discussões e verdades, inclusive. Então, vocês vão perceber aqui ao longo de toda a minha comunicação que a gente vai estar falando em tom de diálogo, tá? Depois eu vou comentar um pouco todas as mensagens que vocês estão enviando, mas é porque realmente eu queria abordar alguns temas que eu acho que são legais pra gente nessa primeira live e eu vou finalizar às 11. Então, são 10h20, eu preciso correr um pouquinho, mas continuem aí que vai valer muito a pena. Lembrando, para quem não está assistindo, né, que eu vou deixar gravado, então também quem tiver muito cansado e não aguentar ficar até as 11, não tem problema, mas depois a gente continua trocando, é a primeira de muitas. No próximo dia 25, já vou dar aqui um spoiler que teremos uma próxima live com a continuidade dessa, tá? Então, voltando ao nosso assunto aí de sucesso, o sucesso também ele pode ser entendido como a harmonização de diversas áreas da tua vida, né? Então, se você tem uma harmonia financeira, amorosa, profissional, espiritual, isso também pode ser considerado sucesso, né? Eu também acabo me vendo um pouco nessa opinião de sucesso, né? Porque, como acho que vocês já sabem, eu sou uma mãe de santo, sou uma doutoranda, atuo como farmacêutica fiscal, tenho algumas outras atividades, inclusive contribuo lá no Conselho Federal de Farmácia. Então, acaba que quando há algum desequilíbrio em algum aspecto da minha vida, quando eu tenho que deixar de atender algum papel desse que me compõe como um ser, eu realmente me sinto distante do sucesso. Então, isso também é considerado sucesso, né? Então, respeitar, né, as suas prioridades, as suas limitações. Uma outra forma de sucesso é estar em paz consigo mesmo. Eu acho que essa é a mais desafiadora, né? Que é você deitar a cabeça no travesseiro em paz. E isso é um sucesso que dinheiro no mundo nenhum, né, dá conta de pagar. Porque as crises de consciência são bem pesadas, né? Então, acho que você estar em paz com você mesma, com as suas escolhas, com a sua decisão, com a sua forma de ser e agir, realmente é um sucesso muito considerável. E para nós, mulheres, eu acho que o sucesso que mais me chamou a atenção foi quando comentaram, né, que se sentir livre para fazer as escolhas que respeitem as suas essências e desejos. E eu fiquei pensando, mas como a pessoa sabe qual é a sua essência e desejo? Se a gente, ao mesmo tempo, é tão atravessada por tantas coisas, por tantas ilusões, né? É como se existisse um emaranhado, né, por trás de tudo aquilo que a gente pensa, acredita, sonha, né? Isso muito influenciado também pelas questões sociais.
E aí como saber, né? Como saber que você é livre ou que você não está preso em amarra outra? E aí eu queria só abordar com vocês um pouquinho a questão das ilusões, né, que acontecem na nossa vida e nas redes sociais. Eu tenho uma comunicação muito direta e reta, vocês vão sempre perceber isso. E eu não gosto de enrolar, entendeu? Então, vou ser muito sincera com vocês. A rede social, ela é um pedaço daquilo que querem que você veja, né? Por exemplo, essa rede social aqui pra mim, ela na verdade é uma ferramenta que eu criei para me comunicar com os colegas sobre questões que eu considero e identifico como muito importantes na nossa profissão, né? Pode ver que tudo que eu coloco aqui, que eu troco com vocês aqui, de certa forma está relacionado à mentalidade, à perspectiva, a posicionamento, né? Então a rede social, ele na verdade, ela só é um pedacinho da tua vida, né? Da vida daquela pessoa ali. E não reflete a realidade. Tem muita gente que passa, né, para as pessoas que estão bem em rede social e na realidade não estão, né? Na realidade a vida é uma merda, tá tudo uma merda, entendeu? A pessoa não conseguiu nada e vive num mundo de ilusão aqui, enganando todo mundo. Então, assim, eu acho que muitos colegas também estão adoecidos porque vem muita coisa aqui e pensam, nossa, mas eu me dediquei tanto, e por que pra mim não deu certo, né? Então, assim, não se comparar com o outro é sempre a melhor opção. E por que eu tô falando isso? Existe uma cosmovisão para nós, povos de terreiro, que é a relação do Ocã, o coração, com o Ori, a cabeça. O Ocã, ele diz respeito ao lugar do sentimento. E o Ori, a nossa cabeça ancestral, seria responsável pela nossa expansão na Terra. O nosso Ori, a nossa cabeça, ela não é igual a de ninguém. Por mais que existam pessoas no mundo parecidas com você, o seu Ori sempre vai ter algo que o diferencie, que o torna único. Eu costumo conversar com as pessoas quando me perguntam, né, fazendo uma analogia, como se fossem as digitais, né? Todos nós, seres humanos, temos digitais. Mas quando você vai olhar, cada ser humano tem uma organização, né, desses risquinhos aqui diferente. E esses risquinhos, para nós, povos terreiros, seriam os odus, os caminhos. Então, a partir do momento que cada caminho é diferente e cada expansão, cada cabeça é diferente, né, não faz sentido você gastar o seu tempo e a sua energia se dedicando a se comparar com o outro, porque o seu destino, o seu caminho e os seus propósitos serão diferentes do dele. Então, qual é a decisão mais acertada? É sempre a gente olhar para a gente, para a nossa necessidade, para o que a gente deseja, né? E aí, como que a gente define esse sucesso para nós mesmos? Eu acho que é muito importante a gente sempre pensar assim, né, em perguntas, porque até no modelo filosófico, né, a gente percebe que as respostas, na verdade, não são tão conclusivas, né? O que são importantes para os grandes questionamentos da humanidade são as perguntas e como a gente faz essas perguntas. Então, para você definir o sucesso para você, é importante que você se pergunte, né? O que é importante para mim? O que eu preciso considerar? O que para mim é inegociável, né? O que me faria me sentir realizada? E aí cabe até você dar uma extrapolada mesmo, fechar teu olho e pensar assim, se eu não precisasse de dinheiro na vida, né? Se eu fosse riquíssima, o que eu tenho de dom que eu gostaria de fazer e me daria muita realização? Porque essa resposta, ela precisa estar considerada também quando você cria o seu projeto de vida, né? Porque você precisa atender a essas necessidades do teu corpo, da tua alma. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, que eu gosto de conversar, gosto de me comunicar. Então, para mim, trabalhar com pessoas sempre foi uma questão bem resolvida, né? Trabalhar com cuidado sempre foi bem resolvido. Eu tenho um aspecto muito altruísta, né, de me preocupar com o outro, de me empatizar com o outro. Então, uma vez que eu conheço esse meu traço de personalidade, eu consigo criar estratégias, né, para
para minha vida que estão alinhadas com aquilo que eu sou, né? Eu não vou estar me ferindo para eu conseguir chegar a um lugar, ter algum reconhecimento, né? Porque as máscaras caem com o tempo. Então, não faz sentido você planejar alguma coisa que esteja dentro dessa lógica, né, que não te diz respeito. E a outra pergunta que pode fazer sentido para algumas pessoas, outras não, né, é qual o impacto que eu quero deixar no mundo, né? A gente precisa ter consciência, a gente precisa entender que nós somos parte de um mundo, que a gente não está aqui para explorar, usar e o mundo vai recuperar e tá tudo bem, não. O mundo já está aí gritando, a gente precisa criar formas sustentáveis de existir. O mundo não tem mais a capacidade de aguentar tanta destruição. E tanta destruição está relacionada a quê? Pessoas que não se conhecem. Porque se você conhecesse a sua individualidade, se entendesse como parte de um mundo que você é, você entenderia que você não deve ficar, de repente, jogando plástico na praia, né? Sei lá, tomando certas atitudes. Você deveria contribuir com a natureza. Ah, Sara, mas todo mundo erra. Beleza. Mas uma vez que a gente está comprometido, a gente começa a tomar atitudes, né? A gente começa a tomar escolhas que são comprometidas com aquela decisão que a gente tomou. A gente vai falar sobre isso, tá? Até isso eu mapeei. Muito virgem com ascendente Capricórnio, né? Mas enfim, evitar comparações, eu já falei. E aí, por fim, eu acho que também é muito importante não deixar de falar para vocês a questão, né, da celebração dos pequenos progressos. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Eu já estou há muito tempo querendo voltar para academia, fazer atividade física. Eu prometi para mim que esse ano, em 2025, eu gostaria de parar de fumar, porque realmente eu já fumo há muitos anos. É algo que não está me fazendo bem, eu já tenho consciência disso. Minha mãe frequentemente manda eu parar. Mas enfim, né, por vários motivos, inclusive pela minha impulsividade, porque eu engulo emoções, etc, etc, eu não parei até hoje. Todo mundo, gente, no mundo já tentou parar alguma coisa e não parou. Tá? Por isso que a gente se conhecer e trabalhar essa lógica do treinamento comportamental é importante, porque você não cai em várias furadas. Porque, por exemplo, eu estudando isso e tô aqui falando com vocês com muita tranquilidade, eu também tentei parar de fumar desde o início do ano, hoje já é dia 20 e eu ainda não consegui. Teve momentos que eu consegui reduzir, outros eu vou confessar que não, eu descompensei. Mas eu sigo na decisão que eu tomei, que era ter uma vida mais saudável. A partir do momento que eu tomei essa decisão, ter uma vida mais saudável, o que eu comecei a fazer? Eu mudei tudo? Virei Mayara Card, sei lá o nome dessa mulher, né? Mas enfim, virei a Card? Não. Eu simplesmente comecei a escolher coisas que estavam relacionadas a isso. Então, eu voltei a fazer atividade física. Eu tenho uma rotina insuportável, né? Imagina você dar conta de atividade externa como fiscal, mais doutorado, mais leituras, mais estudo, mais aquilo tudo. E aí eu sempre tava com essa desculpa, eu não consigo malhar porque eu não tenho tempo. Sendo que eu arrumei tempo. Por quê? Porque tempo é prioridade. É o que você coloca como prioridade. Então eu passei a acordar mais cedo para eu dar conta de fazer o meu exercício da semana. E eu não criei um planejamento que eu coloquei lá, todo dia na semana eu vou na academia, porque eu sei que eu não ia. Quando eu criei um planejamento, eu criei algo que fosse factível com a minha realidade. Eu não criei um planejamento assim, eu vou malhar 6 horas por dia, vou comer 40 claras de ovo. Não dá, entendeu? Eu não tenho essa rotina. Então eu comecei por baixo, falei, vou voltar para academia. A academia, né, a gente tem que fazer cardio. Eu sou uma pessoa extremamente competitiva, fico revoltada que eu não consigo fazer cardio, que eu começo a ter falta de ar. Então isso já vai me forçando a pensar, toda vez que eu acendo um cigarro, caraca, quando eu estiver correndo vai ser foda. Eu já penso. E aí eu sei que daqui um tempo, né, eu realmente vou estar tão segura sobre essa minha decisão que eu vou dar conta de largar esse cigarro. Entendeu? Por quê? Porque eu vou trabalhando a minha mentalidade para isso, sabe? E isso não é fácil, gente. Não é fácil. Eu não tô dizendo aqui para vocês que vai ser fácil, você vai virar uma chave aí e amanhã vai começar. Não. Mas é um compromisso que você, se quiser, tem a capacidade de fazer. Por quê? Porque teu cérebro é plástico, né? O teu cérebro, ele tem a capacidade de planejar. Mesmo ele sendo
viciado em dopamina, né, nos prazeres emergenciais, ele tem essa capacidade de organização e planejamento. Então, por que não a gente usar isso, né? Então, é um pouco disso que eu tô nessa vibe em 2025 que eu tô aqui compartilhando com vocês, tá? Então, sucesso, gente, na vida não é uma métrica fixa, né? Para cada pessoa, ele pode ter uma definição, né? E também esse sucesso, ele pode ser fluido. Você pode enxergar esse sucesso como algo fluido, algo que diz respeito ao seu eu daquele momento. Você não vai ficar trocando, né, de objetivo, de sucesso o tempo todo. Você, uma vez que você se conhece verdadeiramente, você sabe onde você quer chegar, né? Você sabe o caminho que você quer chegar. E você não quer só chegar, tem uma forma de você chegar. Porque você tem os seus valores, você tem as suas crenças, né? Você tem aquilo que os seus pais lhe ensinaram, lhe trouxeram como grande valor. Então, você quer chegar, mas você quer chegar considerando isso, né? E aí, desnudar um pouco isso, eu acho que é uma grande sacada, porque muitas dessas crenças e valores que a gente foi atribuindo ao longo da vida, alguns são ensinados, outros a gente aprende vendo, outros a gente cria. E aí a gente cria um emaranhado na nossa cabeça e que muitas vezes é exatamente esse emaranhado que é conflitante e que não permite que a gente avance em vários aspectos da nossa vida, né? Então, por que a gente tem, né, os resultados que a gente tem? Né? Porque normalmente a gente se comporta da maneira errada, né? Ou da maneira incoerente para aquele resultado que você gostaria de ter. Um exemplo. Quer ver uma coisa que eu fazia muito, assim, eu melhorei agora esse ano. Eu sempre dizia assim, tô de dieta. Aí tá, eu nunca fui boa com dieta, tá? Deixando claro isso. Eu tenho uma questão com impulsividade de engolir emoções muito grande, tá? E assim, eu não consigo, por exemplo, comer um biscoito só do pacote, eu como tudo. Eu não consigo comer um quadradinho de chocolate, eu como tudo. Então, assim, ou eu não como, ou quando eu como tudo. Eu já entendi que eu sou assim. Então, quando eu, por exemplo, falava que eu tava de dieta, aí eu passava por alguma situação que me deixava abalada emocionalmente, eu ia lá, metia a mão no chocolate e caía pra dentro. Ou seja, o compromisso que eu tive comigo de decidir que eu estava de dieta, eu não cumpri. Eu não consegui cumprir um compromisso mínimo comigo. Por quê? Porque eu reagi à minha emoção, o quê? Metendo a boca no biscoito de chocolate inteiro, entendeu? E aí depois ainda vem a culpa. Caraca, eu comi o biscoito todo, eu tava de dieta. Então, vá percebendo como que a gente vai se emaranhando de história, vai se emaranhando na meta-análise a gente chamaria de variáveis confundidoras, né? São variáveis que atravessam, mas que na realidade só vem para confundir, não tem significado, né, específico. São mais confundidoras que qualquer outra coisa. Eu já passei por essas questões, né, ligadas à dificuldade de entender aonde que minha dor morava e tal, e entender que isso estava relacionado ao meu comportamento. Eu passei muito tempo sem entender isso. Nossa, eu lembro quando eu era estudante, isso chegou inclusive a mexer um pouco com a minha autoestima na época, né? Porque eu era estudante, eu não tinha ainda trabalhado, né, e tal, tava procurando um estágio. E aí eu ia numa indústria farmacêutica, que depois eu até fiscalizei ela, voltei lá me vingando, mentira. Mas assim, eu até fiscalizei mesmo ela depois. Mas enfim, era uma indústria que frequentemente me chamava para processo seletivo. Sempre que eles tinham vaga aberta, parece que de tudo, de parto de onça, atracamento de navio, eles me chamavam. E aí eu ia bem em todo o processo seletivo, chegava no final, outra pessoa era escolhida. Cara, isso arrebentou com a minha autoestima. Isso, na época, eu ficava me questionando, será que tem algum problema comigo? Eu acho que eu não sou tão boa o suficiente, tem outras pessoas melhores que eu. Eu era, né, sempre tive uma dificuldade financeira grande, eu e minha família, então eu não tinha feito inglês e tal, e ficava, não, é porque eu não tenho inglês, então não dá pra mim, eu não sou tão boa, existem outras pessoas melhores e tal. E aí eu custei a entender que, na verdade,
talvez até pudesse ser mesmo uma incapacidade minha, que hoje eu acho que não, né? Porque eu já era bem safa naquela época. Se eu tivesse me entrevistando, eu com certeza me escolheria. Não, brincadeira. Depende da vaga. Mas, assim, a verdade é que, de certa forma, né, o que eu não estava entendendo ali é que o mercado e as escolhas, elas se dão baseadas em certos níveis de comportamento. E essa que foi a minha grande sacada, assim. Perceber qual comportamento gostariam que eu tivesse em determinado lugar, né? Todos que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa muito, muito, muito transparente. Então, se eu tô muito feliz, você vê na minha cara. Se eu tô muito puta, você vê na minha cara. Muitas vezes eu não me aguento e eu falo, mas agora eu tô melhor com isso. Tô trabalhada na terapia. Mas, assim, a verdade é que eu sou uma pessoa muito transparente. Mas é aquilo, né, gente? Na guerra, no desespero, minha irmã. Pô, tô precisando de dinheiro, se formar, dar vaga. Sabe falar inglês? Sei. Sabe fazer titulação? Sei. Sabe fazer atracamento de navio? Sei sim. Sabe fazer parto de onça? Sei. Tudo eu sabia, entendeu? Tudo eu sabia. E aí depois eu comecei a entender que na verdade eu não precisava saber tudo, entendeu? Eu precisava entender qual era o comportamento, o perfil e o currículo que eu deveria ter para aquilo que eu desejava, né? Eu sempre quis me tornar uma referência na área farmacêutica. Eu sempre quis ser uma profissional respeitada, uma profissional considerada, uma profissional vista como uma mulher inteligente, uma mulher honesta, uma mulher de valores. Eu sempre quis me tornar isso que eu sou hoje e que eu me considero hoje. Então, eu fui, de certa forma, entendendo ao longo do caminho que para eu me tornar essa pessoa que eu sou hoje, né, eu precisava me comportar coerentemente com os ambientes, com os lugares que eu estava inserida. E para mim não foi muito difícil, porque eu desempenho muitos papéis sociais, né, de certa forma. Eu, dentro de um espaço de terreiro, eu tenho uma determinada postura. Eu, com os meus amigos, eu sou a mesma Sara, mas a postura é diferente que eu tenho com um filho de santo, né? Eu, como fiscal, é a mesma Sara, mas o meu papel exige, né, que eu tenha uma postura diferente, né, com as pessoas quando eu estou no exercício daquela função. Então, isso para mim não foi muito difícil, entender que os comportamentos importavam. O que foi difícil para mim foi conseguir aplicar, né, nos diferentes ambientes, porque é isso. Quando eu vi, eu já tinha falado, entendeu? E aí tu cria também algumas inimizades brabas, né, no caminho. Eu canso de dizer, o difícil não é matar um leão por dia, né? Matar um leão por dia a gente já conseguiu o método, já estamos craque nisso. A questão é fugir das antas, né, no caminho. Tem pessoas, assim, que se incomodam, né, com a tua força, com a tua, sei lá, com o teu axé, com a tua presença. Mas, normalmente, até essas pessoas que se incomodam com você, você sabe que isso não diz respeito a você, né? Diz respeito a elas, né? Porque quando alguém se incomoda muito com a gente, é porque a gente tem alguma coisa na nossa personalidade que, de certa forma, afronta o que ela é, mas não conseguiu ser. Vê se dá para entender. É como se nós fôssemos um espelho. Então, a pessoa vê aquele traço da personalidade dela em você e ela te ataca, porque na verdade ela gostaria de atacar ela mesma, ou por incapacidade de lidar com aquilo, ou porque deveria lidar com aquilo, mas não agiu. Enfim, tem aí várias situações, né? Mas, enfim, normalmente, né, o que a gente vê é que realmente essa questão do comportamento é importante. E aí eu fiquei borocochô durante uma época e tal, demorei um pouco para me recuperar, não queria fazer outros processos seletivos. Tanto é que depois disso eu não fui para processo seletivo em empresa privada, mas nenhum, acho. Dali eu fui começar a fazer, na época tinham provas de estágio, né? Eu fui fazer a prova do CRF, passei para ser estagiária no CRF. E ali também eu tive que aprender a questão da postura, do comportamento, né? E aí, porque exigia, né, um certo grau de amadurecimento do estagiário,
que a gente só aprendia ali, né? Não tinha como aprender aquilo fora. E aí depois, né, que, enfim, eu já tinha dado meu tempo como estagiária lá, eu fui, aí me submeti novamente a um outro processo seletivo, dessa vez o da Bifina, que era uma associação brasileira, né, de química fina, indústria brasileira, farmacêutica. E ali no processo seletivo eu falei, pois esse é meu ninguém tática, vou me comportar do jeito que querem que eu me comporte. E aí a vaga era para assuntos regulatórios e eu entrei realmente, era uma vaga só e eu que entrei. E ali foi maravilhoso, também cresci demais, era um lugar que me confrontou, porque nessa época minha realidade era Catiri, Jardim Bangu, Cancela Preta, aquele pedaço ali. Eu nem tinha roupa bacana o suficiente, eu lembro que eu só tinha uma calça, assim, e trocava as blusas durante a semana, só blusas básicas, depois que eu fui conseguindo comprar roupas mais legais. E aí eu fui trabalhar na Bifina, fazendo mediação de conflito, né, na mesa lá, com os representantes das indústrias nacionais. E aí, assim, pau torou, né? Porque você imagina, cada indústria tem um interesse e cabia ali a associação naquela época a fazer certo grau de harmonização entre os interesses dela. E aí eu tinha que conversar com os grandões, sendo uma menina que a minha maior experiência em conversa com pessoas de poder tinha sido no estágio do CRF, que não se comparava, né? E eu tinha que conversar com esses grandes representantes, CEOs das indústrias e tal. E era muito, assim, no início foi bem difícil, mas depois eu passei a entender também que existia uma forma de comunicação padrão. E aí, quando eu entendi essa forma, eu bombei também, me destaquei a beça. E se eu não tivesse passado para fiscal, com certeza eu estava trabalhando lá, porque era um lugar muito, muito, muito maneiro de trabalhar. Era uma coisa que me motivava demais. E aí, assim, óbvio que nessa época eu não conhecia isso tudo, né, dessas bases de treinamento comportamental e tal. Eu só percebia que existiam alguns padrões e eu me agarrava nesses padrões. Hoje em dia eu já fui estudar um pouco mais isso, né? Porque é isso, né? A gente vai ficando mais velha, é tanta assédio na nossa cabeça que tem uma hora que ou você tem que fazer alguma coisa com isso, que é essa inquietação, ou então você vai surtar, vai jogar tudo pro alto, né? Porque assim, não dá. E aí eu fui estudar um pouco os 5 grandes traços da personalidade, que é o Big Five, que é o assunto da nossa próxima live, né? Eu vou aplicar com vocês os 5 grandes traços da personalidade humana e as suas facetas, né? Pra gente poder avaliar você no mercado farmacêutico. É um instrumento, tá? Não é o único, existem outros, mas pra mim foi o que fez mais sentido. E eu vou ensinar vocês como é que eu entendi esse negócio para ver se vocês dão conta de aplicar aí também. O que eu quero também dizer para vocês, gente, é que essas questões do sucesso, né, elas dependem muito desse compromisso com você mesmo. Porque, assim, nesse tempo todo, eu conheci pessoas talentosíssimas, brilhantes, assim, de uma inteligência inesgotável e que não deram em lugar nenhum. Não deram em lugar nenhum, assim. Não que não tenham sucesso, né? Porque não acompanhei a vida pra ver se dentro de tudo isso que a gente discutiu de sucesso, se realmente não tem nada daquilo. Eu imagino que tem alguma coisa. Mas, assim, não fizeram grandes, né, carreiras como, teoricamente, a gente imaginava que fariam. E outras pessoas que ninguém dava nada, né, conseguiram crescer profissionalmente e realmente tem se dedicado, tem se destacado por aí. Então, o que faz uma pessoa crescer profissionalmente, né? Será que só cresce profissionalmente quem tem sorte, quem tem conchavo? Não. Eu acredito que eu tenho sorte, mas não o tempo inteiro. Já fui bem azarada. Tipo assim, Lady Murphy, sabe? Se pode dar merda, vai dar merda. Mas, assim, me considero, de certa forma, uma mulher de sorte. Mas não foi isso o tempo todo, entendeu? Foi disciplina. Sabe? Muita disciplina, muito foco. Porque assim, ó, em todas as vezes que eu experienciei sentimentos de sucesso na minha vida, para todas essas vezes eu precisei focar demais, sabe? Eu lembro quando eu passei para fiscal, tem alguns colegas aqui na live que estão até acompanhando e eu agradeço a presença.
uma honra. E acompanhar esse processo também de quando eu passei para fiscal, né? Foi muito difícil, sabe? Eu tive que dar conta de muita disciplina, 22 disciplinas em 1 mês e meio. Então, eu não conseguia nem ir para as aulas, eu só recebia a matéria em casa, na época, por e-mail, que era a única forma que chegava. E depois eu tinha que fazer as provas junto com as turmas, né? Então, foi um momento assim, que ou eu botava a minha dedicação máxima naquilo ali para eu conseguir me formar, para eu conseguir colar grau a tempo, para eu conseguir assumir o cargo como fiscal, ou então eu desistia, né? Porque assim, para qualquer pessoa que olhasse aquela situação, ia dizer, Sara, não dá. Como é que tu vai fazer isso, mulher? Entendeu? Qualquer pessoa me diria que não dá. Eu escutei isso de muita gente, acho que de todo mundo. Todo mundo falou pra mim, não dá. Quem me falou que dava? O espiritual, vou ser muito honesta com vocês. Cada um tem sua religião. No meu caso, a minha religião me trouxe esse suporte para que eu pudesse acreditar no meio daquela situação pouco provável que eu ia conseguir se eu colocasse minha dedicação máxima. E foi assim que eu fiz. E aí, gente, eu saí de rede social, saí de tudo e fui ali, focar. Depois que acabou, eu voltei para tudo? Voltei, mas assim, na época eu parei e foquei nisso, tá? Então, a gente tem que entender um pouco. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque, sabe aquela alegoria de Platão, que vem o cocheiro carregando os 2 cavalos, um muito brabo e o outro mais manso, e o cocheiro tem que dar conta dos 2? Ou então aquela alegoria religiosa do diabinho e do anjinho, né? O bem e o mal dentro de você. Nós somos, né, essa dualidade o tempo inteiro, né? Sempre vão ter padrões na tua personalidade que vão ser mais agradáveis, mais adaptáveis, que vão te levar a lugares, né, de maior realização e sucesso, e sempre terão padrões na sua personalidade que vão te paralisar, que vão te colocar em situações de risco, em situações duvidosas, em situações que você vai gerar ansiedade, vai gerar gatilhos. E a gente precisa conhecer isso dentro da gente para que, de certa forma, a gente dê conta de anular o que é negativo e potencializar o que é positivo. Olha só, tia aí, minha gente, né? A gente já conhece há muito tempo. Então, a gente tem que olhar para isso, né? Para que a gente realmente dê conta profundamente de fazer uma mudança que dá conta dos nossos valores, das nossas crenças, das nossas necessidades, mas também que tem ação. Porque senão, você fica só no âmbito do pensamento, consumindo aquela ideia, e a ação mesmo prática pouco existe, né? Ela não existe. Tem pessoas, gente, que se acumulam de tantas outras atividades, de tantas outras questões que não são delas, é de marido, é da sogra, é da família, é da mãe, é do pai, é da irmã, que não conseguem dar conta das suas próprias decisões e se frustram. Por quê? Porque estão voltadas para aquela necessidade, para aquela demanda do outro, né? Então, quando que a gente cai nisso? Quando a gente não sabe para onde a gente vai, quando a gente acha que a gente está com tempo livre. Ei, Sara, tu pode me dar uma mãozinha aqui? Ah, tô com tempo livre, vou lá, vou ajudar. Não sei para onde eu vou, não tem compromisso nenhum, né? Então eu vou lá, vou ajudar. Se você tem compromisso com você, se você tem uma aula, se você tem alguma coisa, você vai falar, pô, cara, queria te ajudar, mas não dá. Tô enrolada aqui, vou ter que fazer isso. Por quê? Porque você já tem suas próprias demandas, né? E eu não tô falando isso, ai, Sara, que horror, seja egoísta, e aí você não vai conseguir nada, sua família, Deus me livre, Deus me perdoe. Não. Todo mundo sabe que eu sou toda pela minha família. Precisou de mim, caraca, é na hora, entendeu? Tô sempre disponível. A questão não é essa, a questão é você identificar em você quando que você pode ajudar e quando que você ajudar, você está se atrapalhando. Porque, gente, a evasão de energia das pessoas é demais. Todos os lugares que eu vou, eu vejo isso. As pessoas evadindo a sua energia, por quê? Porque elas estão preocupadas e atendendo demandas, necessidades, enfim, expectativas de outras pessoas. E aí existe frustração, a gente fica infeliz, fica desmotivado, se perde, deixa de se reconhecer. É daí que vem toda essa dor, é daí que vem toda essa dificuldade, né? Quando você passa a responder quem você é pela lente do outro, aí que mora a dor. Se você passar a responder quem você é pela sua própria lente, né? Você realmente vai ter mais facilidade nesse lugar. E aí,
por que eu tô falando isso tudo, né? Porque já estamos acabando, tá? Faltam 10 minutos, eu vou honrar o que eu prometi de finalizar às 11, porque minhas lives sempre passam o horário, dessa vez 2025 não vão passar. E o que não couber nessa live, a gente no dia 25 dá uma retomada, tá? Quais são as bases, né, conceituais para a gente entender isso tudo? Bem, eu vou explicar para vocês as 3 bases conceituais que foi e é o que ajuda muito a gente entender os traços de comportamento humano, que é a cognição, então o pensamento, tudo que se forma no pensamento, as emoções que acompanham esses pensamentos, né, essas memórias, os comportamentos, tá? Que são a ação decorrente dessa cognição mais a tua emoção. Deixa eu tentar virar aqui, ó. Espera aí rapidinho, ver se eu virei. Como é que eu vou tirar aqui, ó? Porque eu quero mostrar para vocês um rabisco. Vê se vocês estão conseguindo ver. Ó, a cognição mais os afetos, né? Elas formam os comportamentos humanos. Então, o que é a cognição? A cognição é tudo aquilo que se forma no âmbito do seu pensamento, né? A sua maneira mental e a sua maneira racional de agir. Então, o pensamento é uma cognição, as coisas que você acredita, as memórias que você tem, tudo isso faz parte do seu processo cognitivo. A emoção, no entanto, ela pode ser, né, as emoções de base, e aí todo mundo já sabe quais são as emoções de base. Por quê? Porque divertidamente foi, né, o aço na bilheteria, todo mundo viu, todo mundo sabe quais são as 5 emoções de base, né? A alegria, a raiva, o nojo, né? Todo mundo já sabe. E a emoção pode ser também uma alegoria mais elaborada, né? Então, o desejo, o orgulho, né? Vocês sabem que o amor, por exemplo, né? Às vezes ele nem é considerado uma emoção. Por quê? Porque cada ser humano sente de uma maneira, né? Cada ser humano, quando diz eu te amo para o outro, esse eu te amo, ele está carregado de significados que são distintos, que podem, né, mudar dependendo de quem está falando aquilo, né? E a partir do momento, né, que você tem a união da cognição com as suas emoções, você forma os teus comportamentos. E aí, por que a gente tem que estar ligado nisso? Porque o comportamento, ou ele pode, né, te colocar num lugar limitado, ou ele pode te colocar num lugar de avanço, né, de carreira. E aí é muito importante a gente estar ligado nesse ciclo, né, que termina com o resultado desse comportamento no mundo. Por quê? Porque eu até botei ali, ó, ninguém sabe quais são os seus traumas. Então o que a gente tem que entender é, todo esse processo acontece dentro da gente, mas quando isso chega no mundo, isso gera um resultado. E muitas vezes as pessoas não vão ter a capacidade de entender o comportamento que você teve. Por quê? Porque não entende sua emoção, não está vivendo a sua emoção. Só você está vivendo a sua emoção. E o seu pensamento, a sua crença, a memória, só você tem aquilo. Então é muito difícil, né, que isso aqui se dê de uma forma tranquila, não enviesada, sem, deixa eu virar de novo, sem os sabotadores, sem as variáveis conflitantes, né? É muito pouco provável que isso aconteça, né? Na realidade, isso tudo acontece num emaranhado, né? Que a gente mal tem tempo de pensar. Porque a realidade hoje em dia, imagino que para todos nós, né, como farmacêuticos, é pouco tempo, muita pressão e respostas rápidas. Às vezes, você tem que dar uma resposta que você não consegue dar conta de elaborar aquilo, né? Então, você imagina, gente, assim, o impacto dessa não elaboração, que é o seu pensamento, que é a cognição, né, na sua vida. Quantas vezes você já reagiu e reagiu pela expectativa do outro, não necessariamente por uma necessidade, né, da sua cognição, o seu pensamento, mais a sua emoção, formando ali seu comportamento. Quantos comportamentos você aderiu pelo outro, né, por criar coisas na sua mente que o outro lhe trouxe. Então, tudo isso pode gerar dor e sofrimento, né? Na medida que você vai se distanciando da sua essência, isso realmente pode gerar dor e sofrimento, né? E aí, trocando em miúdos, né?
Quando você tem, então, essa cognição, esse pensamento, essa crença, essa memória, ela vem necessariamente acompanhada de uma emoção, né? Essa emoção, ela vai gerar um comportamento e esse comportamento vai gerar um resultado no mundo, né? Tudo isso que eu estou explicando para vocês acontece em níveis neurológicos, né? Dentro da nossa cabecite. E aí, o que eu vou explicar e a gente vai finalizar a nossa live agora, infelizmente, mas eu vou entrar nessa parte dos níveis neurológicos com vocês, porque eu acho que isso é muito maneiro, né? Por que eu tô falando isso? Porque existe um autor, que é o Robert Dilts. Deixa eu ver se eu consigo aqui de novo dar uma viradinha para abrir a pirâmide do Robert Dilts aqui para vocês verem. Acho que eu vou conseguir. Vê se vocês estão conseguindo enxergar. Depois, se vocês quiserem também, eu posso estar mandando para vocês, tá? A pirâmide do Robert Dilts, né? O que ela... Primeiro, por que ela é importante? Né? Porque ela mostra os níveis neurológicos, né, que acontecem dentro de nós. Então, nesse primeiro nível, é o nível do ambiente, é um nível mais externo, tá? É do mais externo para o mais interno. Então, a gente vem, né? Ambiente, comportamento, capacidades e habilidades, crenças e valores, identidade e propósito. Por que essa pirâmide aqui ela é importante? Porque, na verdade, quando você responde todas essas questões aqui, que eu vou mostrar para vocês, vocês conseguem chegar nesse topo aqui, ó. Nesse topozinho verde. E o que é esse topo verde? É a identidade do quem é você e o propósito, ou seja... Quem é a Sara? A Sara não é só a farmacêutica fiscal. A Sara é o ambiente que ela vive, o ambiente que ela cresceu. Ela é os comportamentos que ela tem, né? Porque se ela tiver um comportamento muito negativo, não tem como a Sara ser a Sara, né? Que tem determinado nível de carreira. A Sara são as capacidades e habilidades que ela foi desenvolvendo ao longo do caminho. A Sara é as crenças e valores que ela tem, positivas e negativas, porque há crenças que são positivas, né? Você acreditar que com estudo e conhecimento você é capaz de mudar a sua vida é uma crença positiva que vai te impulsionar, né? Você acreditar que não é boa o suficiente, por isso não vai fazer, é uma crença negativa que você tem que anular, que você tem que tirar a força, né? E a identidade é o quem é você, que é formado por tudo isso. E o propósito, que é o pico, aqui não está dando para ver direito, né? Mas que é o pico da pirâmide de níveis neurológicos, é a sua conexão com algo maior, é a sua conexão com o sagrado, né? Então, o ambiente responderia, né? O que, onde, quando, com quem, né? O ambiente é onde tudo começa. Ele vai influenciar as suas ações e sua escolha, né? Então, nesse nível, você tem que olhar para o seu ambiente. Você tem que ver no seu ambiente se o seu ambiente está coerente com as suas escolhas ou se não. E se não tiver, quais são as mudanças, quais são as alterações que eu preciso fazer no meu nível de ambiente para que estejam mais coerentes com o meu propósito, com a minha identidade, né? Então, o ambiente, ele vai ser esse nível que a gente vive e age. Então, aonde a gente está, quem que está cercando a gente, quais são as condições externas que afetam a gente, né? Então, exemplos de ambiente, locais de trabalho, relações sociais, a questão dos horários, dos recursos físicos. Deixa eu virar aqui de novo. Eita. Pronto, virei. No nível de comportamento, né? Diz respeito a quais os comportamentos você desenvolve na sua vida, quais você realiza, né? Nos ambientes que você está inserida. Então, como que você trabalha, quais são as suas atitudes, né? Como você reage a situações específicas. Isso acontece no seu nível de comportamento, né? A pergunta nesse nível é: o que eu estou fazendo, né? O que eu estou fazendo? No nível de capacidades, né, uma vez que você identifica, eu desejo, né, trabalhar, sei lá, com operação logística, que é uma área que está super em alta, né, e que precisa de profissionais capacitados e muitas vezes não tem, tá? Uma área super boa para estudar.
Quando você quer trabalhar na área de operação logística, você sabe que você vai ter que buscar capacitação e habilidades que sejam coerentes com a área, né? Então, a partir desse momento, eu sei com o que eu quero trabalhar, então eu vou buscar as habilidades e competências necessárias, formar o meu currículo como, né, esse mercado solicita, para que eu possa chegar neste lugar. Então, você aí nessa pirâmide, você vai trabalhando essas perspectivas, entendeu? Quando você chega no lugar de crenças e valores, né? Por que isso é muito importante? Porque as crenças e valores é quem vai guiar as tuas escolhas, né? Então, essas crenças e valores, ou elas podem te empoderar, ou elas podem te limitar, né? E aí, quando você é mulher, se você é uma mulher aí de 40 anos, de 30 a 40 anos, significa que você viveu, né, a sua infância ali, adolescência, quando? Na década de 80, 90, né? E aí, quais eram os cognitivos que chegavam para você, né? Ou seja, quando você era criança, o que você recebia de brinquedo, de estímulo? Com certeza, panelinha, bonequinha, meu bebê, não sei o quê, né? Coisinha de casa, coisinha de limpeza, era aquilo. Brincadeira de menina, década de 80 e 90 era isso, eu sei porque eu era. Depois, no final da década de 90 para 2000, foi que começou a mudar, tá? E os meninos, o que eles recebiam? Bola, pipa, foguete, o castelo de Grayskull, não é mesmo? Tudo que empoderava. Então, a nossa cognição, ela já foi formada num lugar que, cara, já dá uma limitada na gente. A gente já tem que tomar consciência sobre isso, né? Porque se a gente não tomar consciência sobre isso, vai ficar difícil a gente buscar a nossa estratégia para frente. Então, desnudar essas crenças que são negativas, que te impedem, que te paralisam, é essencial para você buscar o seu sucesso, seja ele o sucesso que você determinar. E aí, por fim, a identidade, ela diz respeito a quem é você. Às vezes, a gente pergunta para as pessoas, quem é você? Aí a pessoa responde, eu sou farmacêutica. Não, essa é a sua profissão. Quem é você? Eu sou mãe de santo. Não, essa é a sua função na religiosidade. Quem é você? Eu sou a filha da Osana. Não, isso é uma característica dos seus pais. Quem é você? Eu, Sara, eu sou um conjunto. Eu sou todos esses níveis neurológicos. Eu sou o ambiente que eu me formei. Eu sou os comportamentos que eu tenho. Eu sou as capacidades e habilidades que eu desenvolvo. Eu sou as crenças e os valores que estão formados na minha cabeça. E eu sou o quê? Eu sou tudo isso, né? Quando me perguntam quem eu sou, eu me identifico como uma líder, né, civilizatória feminina. Porque esse é o conceito de Omiá-Lorixá, né? Mas eu entendo que eu não sou só isso. Eu sou isso e todo o resto que vem junto comigo, que vem formado dentro de mim desde que eu nasci, né? Todo mundo, sejam homens, sejam mulheres, durante o seu crescimento, né, desde a sua infância até a sua fase adulta, já viveram, né, situações de desamor, desvalor, desamparo, né? Alguma situação que tenha sentido pouco amor, alguma situação que tenha sentido que tinha pouco valor, ou alguma situação que tenha se sentido desamparado. E essas crenças primárias, elas formam as crenças que a gente vive hoje e que afetam os nossos comportamentos e a nossa vida. Como não sou boa o suficiente, não vou conseguir. Elas têm um lugar de base, né? E quando a gente identifica esse lugar de base, gente, fica mais fácil a gente poder sair dele. Por quê? Como que a gente sai dessa situação? Honrando o desconforto. E aí esse vai ser o próximo tema da nossa live, né? A gente vai falar sobre honrar o desconforto, né? O desconforto certo, não é o desconforto, eu gosto de sofrer, não, porque ninguém gosta. Eu, por exemplo, se arrancar um bife da minha unha, eu sofro a beça, eu não gosto de sofrer. Eu acho que ninguém gosta de sofrer no mundo, né? Tirando as pessoas que têm algum transtorno, alguma questão aí na mentalidade. Mas, tirando isso, né, a gente gosta de situações que tragam paz pra gente. Então, quando eu falo honrar o desconforto, tô falando desconforto bom, né? Tô falando disso, assim, de você identificar dentro de você quais são aqueles padrões que de alguma forma não te fazem bem, né? E aí, se colocar em desafio em relação a eles, tá?
A gente vai falar sobre isso no próximo dia 25. Eu agradeço muito as pessoas que continuaram até o final. Essa é a primeira live de muitas outras que vão acontecer. E eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima.